Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade ao nosso hashtag Bruna Todo Dia no mês de agosto. Gente, vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Se você quer me conhecer mais de perto, me siga no Instagram, que é @brunaqueiroz545. Gente, me perdoem aí o barulho externo dos passarinhos cantando. Aqui o meu vizinho ele tem muito passarinho, fora que aqui também onde eu moro tem muito pombo, gente. Então, às vezes, vocês vão ver aí barulhos externos, o cachorro dos vizinhos. Então, gente, por favor, me perdoem, tá bom? Esse é o único horário que eu tô conseguindo vir aqui gravar vídeo pra vocês. Então, eu peço muito que vocês me perdoem os barulhos externos aí. Eu sei que é ruim, eu sei que é desconfortável, né? A gente acaba não extraindo de verdade, né, aquilo que a pessoa tá falando, porque fica vários tipos de barulho ao mesmo tempo, mas eu peço muito mesmo que vocês me perdoem, tá bom? O barulho aí externo. Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como que foi a minha cura com a depressão. Eu, adquiri a depressão no ano de 2014 e essa depressão eu vinha desenvolver devido a uma enfermidade que eu fui acometida, tá, gente? Que foi o que? A displasia mamária. Na época eu nunca tinha ouvido falar a respeito dessa enfermidade. E eu, antes de receber o real diagnóstico, desta enfermidade, eu passei por muitos médicos, gente, vocês não têm noção a quantidade de médico que eu passei até eu chegar em um diagnóstico. Então, devido a eu estar sentindo fortes dores, porque não eram poucas dores, gente, eram muitas dores que eu sentia no meu seio, e eu ia em vários médicos e os médicos não me davam diagnóstico, eles simplesmente falavam que não era nada. Eu fiz ultrassom da mama, porque na época eu não podia e ainda nem posso fazer a mamografia por conta da idade, né? Então, eu só fiz as ultrassons, outros tipos de exame, mas eles sempre me davam um diagnóstico de que eu não tinha nada. E aquela dor, ela permanecia, aquela dor, ela continuava, ela persistia. E conforme eu não conseguia, saber o diagnóstico, aquilo que realmente eu estava tendo naquele momento, o que eu tinha, e eu estava sentindo tanta dor que aquilo ali começou a me amargurar. Aquilo ali começou a me trazer uma ansiedade, aquilo ali começou a me trazer um desespero, começou a me trazer uma angústia, uma tristeza, uma vontade muito grande, sabe, de sumir, de desaparecer, de morrer, porque as dores, elas não cessavam. E os médicos que eu ia, que eu frequentava, eles mandavam, eles faziam a prescrição médica ali do medicamento, e aquele medicamento não cessava, aquele medicamento, ele não fazia efeito, na verdade, ele não tinha efeito em mim. Eu tomava de forma correta, da forma prescrita, pelo médico, porém, ele não fazia efeito no meu organismo. As dores, elas persistiam, as dores, elas continuavam, e aquilo ali ia afligindo cada vez mais a minha alma, o meu ser, ao ponto, gente, de eu realmente ficar totalmente paralisada, não consegui mais sair, não consegui mais me alimentar. Aquilo entrou de uma forma tão profunda dentro do meu ser, me trazendo uma angústia, uma tristeza, um desespero de alma, sabe? Tão grande naquele momento, que eu já não estava motivada mais para nada. Porque cada vez que eu ia no médico, ele falava que eu não tinha nada e as dores elas continuavam. Aí me prescrevia medicamento e aqueles medicamentos eu tomava e não fazia efeito. As dores, elas aumentavam cada vez mais, e aquilo ali foi fazendo com que eu desenvolvesse uma grande depressão, ao ponto, gente, de eu passar o dia todo chorando. O dia todo chorando, sem vontade nenhuma mais de viver.
Eu lembro que nessa época, nessa fase, eu pedi a Deus para me levar de uma vez, porque eu já não estava aguentando mais viver aquela situação, aquele processo, porque as dores, elas eram insuportáveis. Gente, não tem como eu descrever para vocês as dores que eu sentia. Até que eu recebi todo o auxílio médico e também espiritual. Eu tive a ajuda do meu pastor e de toda a igreja nesse momento, né, que eu estava vivenciando. Eles me ajudaram muito, gente. Isso foi assim fundamental, primordial para que eu conseguisse me restabelecer e ser curada. Eles fizeram lá oração na minha casa, não só apenas um dia, foram outros dias. Fazer oração por mim, interceder, clamar, rogar, jejuaram pela minha vida. E eu tive que fazer um esforço, gente, muito, muito, muito grande. Porque mesmo eu estando naquela condição, eu orei a Deus com toda a minha alma, com todo o meu ser. Sabe, com as forças que eu nem tinha, mas eu orei a Deus, eu clamei, eu implorei, eu supliquei a Deus para que me curasse daquele mal, para que retirasse tudo aquilo que eu estava sentindo, que Ele jogasse para fora, que retirasse aquilo de dentro do meu ser, dentro da minha alma, porque eu já não estava aguentando mais. E eu fiz isso todos os dias, mesmo, gente, eu estando naquela condição. Mas eu me apeguei muito a Deus. E eu falo com clareza para vocês que eu recebi a cura mediante a intercessão, mediante a oração. Mesmo eu estando com a minha alma ali amargurada, triste, eu não tinha mais anseio em viver, eu pedia a morte, sabe? Eu já não me alimentava de forma mais como deveria, de forma saudável. Eu me trancava dentro de casa, passava o dia todo deitada numa cama e eu não conseguia. Desculpa. Eu não conseguia me libertar daquilo ali. Eu queria, dentro de mim, fazer uma força, mas eu não conseguia. Eu só consegui por intermédio de Jesus, quando eu clamei por Jesus, quando eu roguei a Jesus, quando eu supliquei a Jesus, mesmo estando naquela condição, com pouca força, com pouca fé, com pouca confiança. Mas eu não deixei de clamar, eu não deixei de rogar, eu não deixei de buscar a Deus. Porque eu sabia que existia um Deus que é um Deus do sobrenatural, um Deus do impossível, um Deus que realiza, que opera todas as coisas. E ali eu rogando diariamente a Deus, tendo ajuda espiritual da minha igreja, dos meus irmãos em Cristo, todos ali incessantemente orando, intercedendo, clamando, porque eu entendo, gente, que a gente sozinho, você não vai conseguir. Você precisa de auxílio, você precisa de ajuda, não só espiritual, como médica. Eu, graças a Deus, eu não precisei chegar ao ponto de ir a um psiquiatra, um psicólogo, de tomar medicamento, sabe? Não, graças a Deus. Mas às vezes vai ser necessário, vai ser preciso você buscar ajuda, auxílio de grandes profissionais que vão te auxiliar, que vão te ajudar nesse processo que você está enfrentando. E principalmente você vai precisar de Jesus. Você vai precisar do Senhor, você vai precisar clamar, rogar, você vai precisar de ter pessoas ao seu redor que amam você, que querem o seu bem, sabe? Para te auxiliar em oração, em jejum, em intercedendo por você. Porque você sozinho, você não vai conseguir. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós precisamos um dos outros. E eu glorifico a Deus que eu tive pessoas ali que eu pude contar. Pessoas que me amavam, pessoas que queriam ver o meu bem, pessoas que intercederam por mim 24 horas, pessoas que jejuaram pela minha vida, pessoas que intercederam por mim diante ao Senhor, pedindo para que Deus restabelecesse a minha saúde, que Ele me trouxesse a cura, que Ele trouxesse a paz que eu estava precisando naquele momento, porque eu não estava tendo paz. Eu não estava tendo paz. Eu estava com a minha alma desesperada, angustiada, aflita. E eu só pedia a morte porque eu queria que aquilo ali cessasse, eu queria que aquilo ali acabasse. Mas eu tive auxílio, eu tive ajuda.
E principalmente eu tive Jesus comigo. Ele foi a pessoa aonde veio a cura totalmente. Por intermédio da oração, da súplica, ali na minha pouca força, na minha pouca fé. Porque a palavra do Senhor diz, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, o grão de mostarda é muito minúsculo, é muito pequeno, gente. Ele vai dizer, você vai dizer ao monte, passa para o outro lado e ele vai. Então Jesus está falando, se você tiver fé, mesmo que seja pouca, mas se você tiver fé, tudo é possível àquele que crê, aquele que tem fé, aquele que acredita. Então eu me agarrei nesse pequeno grão de mostarda que eu tinha ali, aquela pequena fé que ainda existia em mim. Eu me agarrei, eu supliquei, eu clamei, eu roguei ao Senhor para que Ele me livrasse. E o Senhor, Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu a minha súplica. E eu consegui achar uma ginecologista perto da minha casa, após já ir a vários médicos. Eu fui em especialista da mama, que é o mastologista, eu fui em vários outros ginecologistas que vocês possam imaginar. E eu não fui só em um apenas mastologista, eu fui em outros mastologistas, que mastologista ele trata, né, a especialidade dele é especificamente os seios, a mama. Então tudo relacionado ao seio, à mama, é o mastologista quem trata. Então eu fui mais de um e nenhum me dava um diagnóstico, até que eu fui em uma ginecologista perto da minha casa. E ali eu fiz, né, o preventivo, a coleta, tudo certinho, e eu fiz esse exame da mama. E ela falou, o que você tem é essa doença. Aí ela falou dessa doença. E eu nunca tinha ouvido, gente, falar dessa enfermidade. Eu nunca tinha ouvido alguém perto, sabe, ter essa enfermidade. E ela foi ali, me detalhou, me explicou e me passou um medicamento. E quando ela me passou o medicamento, gente, adequado para aquela enfermidade que eu estava cometendo naquele momento, aquele mal cessou. Eu comecei logo no primeiro, no segundo dia, eu já não estava sentindo dor. Porque, gente, a dor que eu sentia era muito grande. Era muito grande a dor. É uma dor que eu não sei nem descrever para vocês. O meu seio pesava, ficava pesado. Eu cheguei a pensar que eu estava com outro tipo de doença, tá? E, para a glória de Deus, Deus enviou essa médica, essa ginecologista, que ela me atendeu e ela conseguiu me dar um diagnóstico. E mediante eu receber aquele diagnóstico e passar a tomar a medicação correta, aquilo ali foi me trazendo uma paz. E Jesus, ele foi restabelecendo a minha saúde, não só física como interna. Jesus curou a minha alma, ele arrancou a amargura, a tristeza, o desespero, o anseio de morrer, o desejo de morrer. Começou a me dar ânimo, sabe, revigorar as minhas forças. E eu fui totalmente restabelecida. E após, gente, ser curada por Jesus, eu nunca mais tive depressão. Eu nunca mais sofri disso. E eu tirei uma grande experiência, um grande testemunho de tudo isso. Porque há poder na oração, há poder no clamor. Você move o coração de Jesus quando você age mediante a fé, mesmo que seja pouca, mesmo que seja mínima, mas você crê, você acredita e você ora, você suplica, você roga ao Senhor. E isso move o coração de Deus. E Deus, ele se atenta para a nossa necessidade, para aquilo que nós estamos enfrentando e passando. Então, gente, essa foi a minha experiência, tá? Foi um processo muito difícil, muito doloroso. Eu encurtei aqui nesses 14 minutinhos de vídeo, porque foi um processo muito difícil que eu passei, mas eu glorifico ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o Senhor não permite aquilo qual nós não podemos suportar, porque Ele nos conhece, Ele nos sonda e Ele conhece a nossa estrutura. Eu espero muito que esse testemunho te ajude, te abençoe, te edifique de alguma forma. Compartilhe com mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.